pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Exatamente isso, o nosso curso de História, ele é completo. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular de mensagem, 3291650267. Como vocês podem observar aqui, esta aula, exatamente isso, é uma aula sobre resolução de um exercício da prova da ESA. Beleza, pessoal? Tá aqui no canal, tenho que falar para vocês saberem como que é o nosso canal, saberem todas as vantagens que tem o canal Isto Sai para você que presta a prova, seja para Enem, vestibular, para militar, o que for. Tranquilo? Na parte de história. Para vocês da ESA, nós temos aqui o resumão da ESA, que tem os temas principais que eu acho importante que caem na sua prova. São um resumo, né? Você tem aqui a parte da playlist de História do Brasil, que é muito importante para vocês da prova da ESA, tranquilo? Dicas da ESA e exercícios. Esta aula está nessa playlist aqui, tranquilo, pessoal? E essa outra aqui de Pulo do Gato são temas importantes que caem em diversas provas. Tranquilo? Eu selecionei, estou selecionando ainda, temas que caem recorrentemente em qualquer prova, principalmente de pré-militares. Tranquilo? Mas, professor, por que essas setinhas aqui? Por quê? Essas aulas, como História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, são aulas completíssimas, são aulas para qualquer tipo de prova, principalmente também para o pessoal do pré-militar. São aulas muito específicas, muito bem detalhadas, muito completas, tanto de História Geral, História da América, Meio Ambiente e História do Brasil. Esta aula aqui para vocês serve muito, porque aqui no canal Isto Sai, você digitando isso, playlist, você encontra todas essas aulas, beleza? Então, nessa aula aqui, que vamos falar sobre a resolução de um exercício, que o tema é Inconfidência Mineira. Nesta aula, aqui nas descrições, aqui embaixo dessa aula, vai ter a aula que está nessa playlist de História do Brasil sobre Inconfidência Mineira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aula bem detalhada. Aqui eu estou explicando um exercício mais comentado. É uma prova da ESA de 2013 e fala sobre o tema da Inconfidência Mineira. Vamos lá, então. A respeito da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil, óbvio, não foi na Argentina, no Brasil colônia. Vocês têm que saber que foi no Brasil colônia, porque a data 1789, tranquilo? É a mesma data no começo aí da Revolução Francesa, tranquilo? Pode ser afirmado com correção que... Então eu queria saber sobre a Inconfidência Mineira, qual dessas alternativas é a correta. Vamos falar primeiramente o que foi a Inconfidência Mineira. Como o próprio data fala, 1789. Professor, esse Brasil aí de 1789 é o Brasil República? Não, né? É o Brasil Colônia, como a própria questão te fala. Tranquilo. Só que nós temos que entender uma coisa. A Inconfidência Mineira, pessoal, é um movimento, óbvio, né? É um movimento que vai, apesar de tudo, vai de encontro aos ideais absolutistas e mercantilistas. Ou seja, contra os ideais colonialistas. Tranquilo? Só um pouquinho, pessoal. Vou dar um pause aqui só para pegar uma água. Então, continuando, pessoal. A Inconfidência Mineira, como eu estava falando para vocês, é um movimento de separação que vai pregar a separação de Portugal, né? Uma de suas características é a ideia republicana, tranquilo? E é um movimento muito específico. Por quê? Ele é gerado pela elite colonial de Minas Gerais, da elite mineira. Lembrando, pessoal, que nesse período aqui, a Inconfidência Mineira, ela se encaixa no parâmetros da crise do sistema colonial, né, que já está indo com as pernas bambas, mas principalmente aqui no declínio, ao fim já da chamada economia aurífera, né? É um movimento que vai contestar, né, algumas ideias, né, algumas imposições sobre a metrópole por causa da economia aurífera, por causa do ouro. Porque nesse período nós observamos já a crise do ouro. Então, a Inconfidência Mineira
é um movimento da elite e não popular, né? É diferente da configuração da conjuração do Baiana ou também dos alfaiates, que é já mais popular. Tranquilo, pessoal? E o que nós temos que entender aqui? Os motivos que levaram, né? Temos um motivo interno, que é o principal, mas eu quero dar aqui, primeiramente, os seus motivos externos, algumas causas. Nós observamos nesse período, pessoal, ideias muito fortes do iluminismo, né? E também ideias liberais, óbvio, que vai contestar o absolutismo e também o mercantilismo. A ideia, né, vai se pregar, né, uma melhoria, né, a deixa do mercantilismo, a ideia do livre comércio, né, dessa separação do colonialismo português. Então o que nós observamos aqui é que o iluminismo, juntando também em 1776, muito próximo à independência dos Estados Unidos, né, a independência das 13 colônias, que vai ser uma independência de caráter liberal, essas ideias liberais vão entrar dentro do Brasil. Tranquilo, pessoal? Lembrando que é óbvio, se é elite, pessoal, essa elite ela tem mais condições de ter acesso a essas ideias iluministas, a essas ideias liberais, que nós vamos observar mais na frente. Beleza? Então, é um movimento da elite de caráter liberal, que vai ter influências da Revolução Francesa, do Iluminismo, da independência das 13 colônias, né? A independência dos Estados Unidos em si. E o que nós observamos aqui? É um movimento que quer mais uma liberdade de comércio e uma liberdade individual, colocando assim em xeque o mercantilismo e o absolutismo, né? Outra coisa que nós temos que aqui, o movimento da Inconfidência Mineira, ele tem uma característica no motivos internos, porque nós estamos observando aqui, são motivos, só um pouquinho, pessoal, só porque está chamando alguém aqui, aí só parar só rapidinho. Então, continuando, galera, desculpa aí porque chamaram aqui, eu tive que parar, né? Voltando ao raciocínio, então vai ser um movimento que vai de encontro, né, às ideias do mercantilismo e do absolutismo. Os motivos mais fortes, né? Os motivos internos. Pessoal, nós estamos chegando na época do Brasil com a crise da economia aurífera, ou seja, você tinha no Brasil uma porcentagem que era recolhida sobre toda a exploração do ouro, que era o quinto, né? E tinha várias cotas a serem alcançadas. O problema era que, quando essas cotas, ou então esses impostos atrasados, não eram atendidos, não eram alcançados, o que o governo metropolitano, a coroa portuguesa, fez? Instaurou um novo imposto, a chamada derrama. A derrama, pessoal, é um imposto cobrado sobre esses impostos atrasados que vai levar na sociedade mineira, na sociedade mineradora nesse momento, principalmente na elite, grande pavor. Por quê? A crise do ouro estava tão grande que as pessoas não tinham como pagar os impostos. E ainda mais, criar um novo imposto para cobrar aquilo que está atrasado era a falência de várias pessoas. Então essa alta carga tributária sobre o sistema, sobre a colônia, sobre a sociedade mineradora naquele momento, fez desenvolver esse movimento dentro de Minas Gerais. Tranquilo, pessoal? É um movimento que vai se instaurar. Infelizmente não vai para frente, porque vai ser deletado, né? Vai ser traída por um deles, Silvério dos Reis, onde nós observamos que várias pessoas serão presas, mas uma única só será condenada à morte, que é, nesse caso, o Tiradentes, o José da Silva Xavier. Tranquilo, pessoal? Aí nós observamos duas coisas aqui interessantes, já ligando a parte da Conjuração Baiana. Na Conjuração Baiana, que também foi muito reprimida por parte da coroa portuguesa, a punição lá foi mais forte. Várias pessoas tiveram a pena de morte decretada, né? Várias pessoas foram mortas. Aqui, na Inconfidência Mineira, muitos levaram para o exílio e outras coisas mais,
mas uma só foi morta. Por causa de quê? Por causa de quem está liderando, de quem está nesse movimento. De um lado a elite, a Inconfidência Mineira, e do outro lado, classes mais populares, a Conjuração Baiana. Tranquilo, pessoal? Eu quero ler para vocês aqui um texto muito interessante, que eu gosto de passar ele, porque quando nós pensamos de Inconfidência Mineira, nós pensamos num movimento em que tem pessoas da elite, sim, mas que pessoas são essas? E isso está muito bem destacado num livro chamado Romanceiro da Inconfidência, de 1953, da Cecília Meirelles, onde ela fala o seguinte: atrás das portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas, e a grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, as mãos do púlpito altares de evangelhos. E pensam mil maneiras, mas citam Horácio, Vigílio, Cruzes, Benção, são eles, reinóis e masomos. Falam de minas e imposto, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas. Essa é uma parte aqui desse texto, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, onde nós observamos o quê? Quem faz parte dessa Inconfidência Mineira? Quando ela fala atrás das portas fechadas, o que isso quer dizer? As reuniões dos Inconfidentes eram secretas. Não poderiam ser assim em público. Por quê? Por causa da repressão da coroa. Outra coisa, brilham fardas e casacas junto com batinas pretas. Fardas, nós estamos observando que tinham pessoas ligadas à classe militar, casacas, pessoas da elite com dinheiro, e batinas. Quem? Pessoal ligado ao clero. Tranquilo, pessoal? Benção, uns são reinóis, uns são masomos. Ou seja, dentro da Inconfidência Mineira, pessoal, o que nós observamos que parte de quem participa são pessoas da colônia, os masomos, e também pessoas do reino, de Portugal, os reinóis. Tranquilo, pessoal? E pensam em mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. Quando fala de Virgílio e Horácio, pessoal, o que nós observamos aqui é que são pessoas que têm algum conhecimento. São pessoas que têm um conhecimento intelectual. Ou seja, são pessoas letradas. E é claro que essas pessoas letradas, elas conhecem as ideias que estão sendo propagadas na Europa, como a parte do iluminismo e entre outros. Tranquilo, pessoal? Falam de minas e impostos. Ou seja, estão falando da questão de minas, né, e dos impostos, ou seja, a alta carga tributária cobrada aí nesse caso pela coroa portuguesa. Tranquilo, pessoal? Então vamos para as alternativas e achar a correta. A extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movimento Inconfidente. Pessoal, falar de escravidão no Brasil, e principalmente Brasil colônia, Brasil império, são coisas, é uma palavra muito forte. Mas forte em que sentido, professor? Forte no sentido que você falar de escravidão, você está afastando pessoas da elite. Pessoas que podem apoiar o movimento. Então, claro, tinha pessoas inconfidentes que falavam sobre a escravidão, só que não ia muito a fundo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Entre os projetos dos Inconfidentes estava o fechamento de engenhos de Minas, em Minas. Não tinha esses projetos, beleza? Tranquilo? A coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e o perdão das dívidas em troca da rendição incondicional dos Inconfidentes. Óbvio que essa anistia de todos os revoltosos e os perdão das dívidas não foram acatados, né? A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera e o aumento das cobranças de impostos. A resposta correta é a letra D, lembrando que nós observamos aqui essa ideia do contexto da diminuição, da crise do sistema aurífero e também, principalmente aqui, por causa dos altas taxações de impostos, da carga tributária cobrado sobre os colonos.
As lideranças do movimento defendiam a extinção da propriedade privada. Não existia essa ideia, essa pauta entre os inconfidentes. Beleza, pessoal? A resposta, letra D, é esta mesmo. Pessoal, a maioria dos inconfidentes eram proprietários, né? Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa no canal, lembrando que essa playlist de História Brasil para vocês é muito completa mesmo, tranquilo? E vale muito a pena, tranquilo? Espero que tenham gostado. Voltaremos aí na nossa próxima aula. Valeu!